Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai compreender um pouco a respeito das conduções, né? Interpretar esse universo de conduções. Conduzir é extrair algo, né? Então, dentro desse processo de extração, a gente tem a pressão que tem maior potência de pedir extração. Digamos que a gente tem um fecho, e dentro da aplicação de pressão nesse fecho, a dispressão que esse fecho vai fazer é propositiva dentro da localização de dispressar mais requerida, né, mais aberta para o processo de condução. É difícil explicar, é mais fácil de ver, né? Vamos lá, vamos enxergar esse processo que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar das leis de Ohms, né? Então vamos aqui, ó. Vamos enxergar esse Ohms. A gente não falou que a gente tem um desfecho, né? Então a gente tem um organismo, uma organização que tem um desfecho, que tem uma molécula em movimento aqui, ó. Tá vendo? E aí essa molécula, esse movimento de átomos dentro dessa molécula apressionada, quando a gente emite uma pressão aqui, ó, essa pressão ela interage, ela faz uma interação e obrigatoriamente essa interação ela aumenta, ela quer dizer, quando a gente aplica essa pressão aqui, ó, ela diminui a área de cobertura dessa sensibilidade de movimento, né? Então, olha olha a imagem que a gente tem pós-vetor de dispersão. A gente tem mais ou menos um negócio assim, ó. Não é mesmo? Em relação a esse, a gente tem esse primeiro frame, esse segundo frame. E dentro desse segundo frame, o que acontece? Se por acaso existe, né? Vamos colocar um parâmetro aqui, ó. Se há condução, ou seja, se é um condutor, o que isso quer dizer? Se ele tem uma porta de condução para esse vetor de pressão, ele vai desconduzir por porta, né? Então ele vai desportar pressão. É o que os nossos sistemas sensitivos fazem, né? Nossos órgãos sensitivos. Agora, se não há porta de condução desses potenciais expressores, não há condução, mas sim lesão. Então, o que acontece? Se não há condução, há lesão sobre essa pressão. Então, ou sai ou lesa. Ou sai
ou sayonara. Tô brincando. Ou sai, ou Sara, ou sai, ou Sara, né? Ou lesa. E crescer é um ou sai ou lesiona. Por quê? Porque o tempo todo a gente está sobre descargas de ondas. E a gente tem vários tipos de ondas mecânicas e vários tipos de ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque elas são de vários tipos? Não, não é por isso. É porque a gente organiza, dá a sensação, um espectro de despotencializar a onda em nós. A gente faz esse transporte ativo. A onda em nós. Então, nós somos investidores de ondas, não é mesmo? E aí a gente tem esses buracos de cobrear. Ou seja, a gente paga, investe e sensaciona essas casas de cobrear sensações em nós. Ou seja, essas ondas nos gravam a partir das coleções de resistir a elas. E aí, essa coleção de resistência vai criando uma certa condição de conduzir. Conduzir equivale a resistir. Por quê? Porque você, dentro de um limite de lesão, você dispensa da lesão para conduzir lesão para outras partes, até que essa condução se torne cíclica. Ou seja, você não para uma onda, você insiste na onda para que ela ciclifique em você até que ela decaia em segurança, né? Então chegou uma super onda em você. Cara, super onda! Olha o super onda aí. Então a gente está com um super ondona aqui, ó, um vetor de super onda. E aí o que acontece? Ele começa a andar em você. Ele anda em você e ele ficciona em você. Até que você vai, ó, ciclificando ele, fazendo essa leitura e desbarrando ele de lesar em você. Porque se você não fizer isso, ele pode lesar uma certa área em você, né? Por falta de condução. Então, essas vão ser as equações, as fórmulas de desenvolver o respeito com todos os elementos que se encontrarem com essa capacidade de condução, os condutores. E aí a gente vai conseguir respeitar os condutores, porque se a gente der um super ondão nele, ele vai queimar o condutor. E como a gente não quer queimar um condutor, a gente programa a sabedoria da resistência desse condutor. E aí proporciona uma segurança condutiva. Né? Eis as placas de trânsito, eis as leis de Ohms. Né? Então você tem o organismo, a ação, o agir do organismo e a condução do excesso de agir, né? Do excesso de expansão possível das moléculas em atividade
propostas por essa energia, essa eletricidade. Então vamos lá. Educação é mais do que tudo aprender a respeitar a nós mesmos dentro dessas vontades, desses desejos. Leis de Ons. Até parece que nós vamos fazer aquela equação de organização humana que muitos chamam de meditação, né? Né? Só que a gente não vai precisar de meditação, porque a meditação é o lado da fiscalização desse nivelamento de desconduzir, né, a eletricidade a um aceleramento ou a um desaceleramento seguro. Você já se viu ou viu um gatinho ou um animal quietinho ali e tal, e aí esse animal, esse você ou seu colega ou quem que você viu que estava em processo de curiosidade, em processo de apreciação de arte, de repente um barulhão, um superon chega e anuncia-se vilão, né? A gente tem o Vzão do super on, né? Esse super on, ele vai fazer para esse ser um sustão, e esse sustão ele vai desviar o ser da sua apreciação, ou seja, do seu lado de contar com os escuros nos seus olhos, ou seja, as curiosidades, né? Então isso acontece a todo tempo em circuitos, né? Quando o sustão acontece em um circuito elétrico, o resistor ele é desligado. Esse aparelho aqui salva a vida ou superaquecimento de aparelhos, de circuitos elétricos, porque ele se programa para desligar a resistência, né? Desligar a energia elétrica por superaquecimento de resistência, né? E aí a diminuição da calorimetria sobre o condutor vai permitir que, a partir do aviso da medição do tempo, ele volte a ligar e tenha segurança de descargas de ons sobre os fios condutores. As leis de Ohms postuladas pelo físico alemão. Então olha só o cara que foi plagiado pelo não sei se é Stan Lee, né? O cara dos quadrinhos, George, não sei se eu acho que Stan Lee é da Marvel, eu acho que o Super-Homem é da DC, né? Sei lá, nem sei. George Simon On. Até parece ficção de cientista, né?
é o personagem da ficção humana do cientista. Então esse é o tal do quadrinho do cientista, o Super-Homem. Além de definir o conceito de resistência elétrica, George Ohm demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potência aplicada. Então, em um condutor, vamos supor que esse aqui é o condutor, né? Vamos supor aqui, ó. Autor aqui. Tor. Tchim, 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 tchim. Energia. Corrente elétrica, né? Então, demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional. Então, essa corrente que está aqui vai ser, quando chegar nesse condutor, né? Vamos pôr que aqui é uma porta de corrente elétrica, né? Vamos desenhar uma porta e aqui a gente tem a corrente. A corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Então a gente tem a diferença de potencial aplicada. Diferença de potencial. Esse é o condutor, né? E aí o que acontece? Quando essa energia ela entra aqui pela porta, ela se descarrega entre a vibração, o íon causado nesse condutor, né? Então você vai ter essa passagem assim, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohm. Suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm. Então o que ele diz? Ele diz que para diferentes calibres de fios, né? Então a gente tem essa calibração, ó. Aqui a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 pontas, né? E existe o diferencial de potencial de condução para cada um delas, ou seja, esse aqui, ó, vai conduzir tantos íons de elétrons por segundo. Esse vai produzir mais íons. Por que eu posso afirmar que esse vai transmitir mais íons por segundo, mais carga por segundo? Por quê? Uai, simplesmente pelo tamanho. Então a diferença é proporcional, tá vendo? Ó? Se eu pegar essa peça desse fio, essa fatia e colocar um P aqui, ó, e se eu pegar essa fatia maior e colocar um P, esse pedaço aqui, ó, ele vai ser maior, né? Logo, o calibre do fio importa, né? E a gente tem lembrando do Super-Ohm. É legal. Agora você nunca mais vai ler o quadrinho do Super-Homem da mesma maneira. Estraguei ou aperfeiçoei sua leitura. Não sei, depende de você. Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohms. Suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm. Nela, a resistência elétrica do condutor depende da constituição do material. Então, a segunda lei equivale a matéria
a matéria e seu comprimento. Então, ao mesmo tempo que a gente, por exemplo, a gente tem um fio de cobre e 2, e aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 3. Sobre esses fios de cobre, a condutibilidade que eles têm de íons é proporcional. Por exemplo, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 2, esse aqui vai para 3. A taxa, esse aqui vai produzir 3 vezes mais do que esse. E esse vai produzir 2 vezes mais. Então a gente tem uma escala aqui, ó. Agora, se eu pegar esse fio aqui, ó, que ele é de metal, e esse aqui, ó, colocar 2 fios de metal aqui e 3 aqui, ó. Aí, meu camarada, esse daqui, ó, equivale a 3 desse, vamos supor. Então, por quê? Por causa do material. Então, 3 para 1. Tá vendo? Então, um desse aqui, ó, equivale a 3. Então, por exemplo, se você for na loja e um fio de metal for 10 centavos e 3 fios de cobre for 30 centavos, é melhor você comprar um de metal, que um de metal equivale a 3 de cobre. Aí você fica com a diferença de troco de 20 centavos, né? No caso. Isso é importante para os investimentos, né? Agora, sobre o metal, ele forma escala. Agora, sobre o cobre, a gente tem que fazer a conversão, né? Converter o metal para o cobre, e aí sim a gente consegue fazer uma escala de equivalências. Mas isso não é importante agora, né? Vamos ver que nela a resistência elétrica do condutor depende da constituição do material e é proporcional ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. Ela é inversamente proporcional à área. Depende da constituição do material, é proporcional ao seu comprimento e ao mesmo tempo ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. Então, fica fácil ver isso aqui, porque vamos supor, se você tem essa energia falada aqui, ó, para passar por essa área ela vai causar uma resistência por passagem, né? Por tamanho da passagem. Então, se você tiver que fazer a condução dessa energia aqui, ó, por essa área, você vai ter uma resistência de 1 metro. Agora, se você for para essa área aqui, né, em um tubo desse tamanho aqui, você vai ter 0,5 metros para poder conduzir, né? Ou seja, vai ser mais fácil de você conduzir essa energia. Então, você perde metade da resistência. Então, isso é equivalente, né? A área de secção transversal, essa área de secção, ela é uma resistência, né? Então, quanto maior o fio transversalmente, assim, ó, mais resistente ele é. Agora, quanto maior a espessura aqui, ó, mais ele é condutor, mais ele tem potencial de condução. Ele consegue conduzir mais energia, sem, contudo, sofrer lesão, né? Vamos ver a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm postula que um condutor ôhmico, resistência constante, mantido a temperatura constante, a intensidade I,
de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades. Ou seja, sua resistência elétrica é constante. Ela é representada pela seguinte forma: resistência é igual a U sobre I, ou U é igual a RI, onde resistência equivale a R, medida em ohms, U é a diferença de potencial elétrico, medidas em volts, e a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere. Então vamos lá. Um condutor ôhmico. Então vamos pegar esse condutor ôhmico aqui, ó. Ôhmico. Fez aqui? Desenhe aí. Beleza? Esse é o condutor. Vamos desenhar uma porta aqui para ele, que vai dar direto aqui, ó, nesse condutor. Ôhmico, resistência constante. Então, essa porta vai dar nessa saída aqui, ó. Então, aqui, fazendo a observação desse condutor sobre essa constante aqui, ó, essa entrada e essa saída dessa energia que a gente vai aplicar, o que a lei vai dizer para nós? A gente vai aplicar essa energia aqui, ó, em uma dada velocidade. Vamos pôr água veloz, água fina veloz, molécula de água veloz, tá bom? Não, molécula de água com sal, né? Mais sal, porque a gente vai mandar sal com osmótico, né? Sal com água. Mantida a temperatura constante. Então a temperatura é constante aqui, ó. Temperatura constante. Porque a temperatura ela influencia no sistema. A intensidade I de corrente elétrica, então I, que é a diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É um cara parado levar um empurrão. Você empurrar um cara, ele vai entrar em movimento, né? Por diferença de empurro, né? Ele estava desempurrado e agora foi empurrado, ó. O desempurrado foi empurrado. Esse em aqui, ó, ao em aqui, né? Esse em aqui, ó. Esse é empurrado para o desempurrado, causou um DDP nele. Esse DDP é causado por uma fonte de intensidade. Então I é o empurro, é a fonte de intensidade. E aí a gente mede esse I por volts. Então esse volts, né, esse beliscão, esse empurrão, ele depende da carga elétrica, será proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades. Mantida a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre suas extremidades, né? Ou seja, sua resistência elétrica é constante. Ela é representada pela seguinte forma. Então, o que acontece? A resistência ela vai ser constante. Como isso? Esse aqui é o condutor, né? Em uma temperatura constante, esse condutor constante
né, esse tamanho de condutor, essa faixa de condução elétrica, ela não vai variar de forma alguma se tiver na temperatura constante. Se você manter a temperatura constante, manter esse fio, essa espessura, esse condutor constante e aplicar uma intensidade. Essa intensidade ela vai ser conduzida com a mesma resistência. A resistência, então, ela vai ser constante. Dado que a resistência é constante, a gente consegue uma fórmula que nos mostra o valor da faixa. Então, a gente consegue saber o valor dessa faixa de resistência, ou quanto esse material, quanto esse fio, esse tamanho de fio faz resistência a esse sal com água aqui veloz, essa bomba de sódio, né? Essa osmose, né? Por quê? Porque a água. Porque a água ela é um ótimo dissolvidor e condutor. A água deixa tudo fluido. E a água ela ajuda a fluir. A água com sal ela consegue entrar em um calor, receber diferencial de potencial. Ela consegue receber volts, e sobre um condutor ela consegue descontar essa recepção de volts, né? Sobre alta temperatura. Então, quando você coloca uma água com sal, você liga ela numa energia, ela pula, puff, que é igual bazuca, sabe? Manda pressão nela. E a fórmula é o seguinte: pra gente, agora que a gente sabe que a resistência ela consegue ser constante nessa faixa, garantindo essas questões, a gente vai ter que sempre, para saber essa resistência, né, dentro dessa faixa, a gente vai pegar os valores da diferença de potencial do empurrãozinho, da eletricidade, do tiro, e vai dividir pela diferença de potencial elétrico, né? Então a gente, pela intensidade da corrente elétrica. Então aqui a gente tem a intensidade da corrente elétrica. E aqui a gente tem a diferença de potencial elétrico. Diferença medida em volts e a resistência medida em ohms. Então a gente vai ter o ohms é igual a volt sobre ampere. Ampere vezes ohms é igual a volt. Dentro dessa fórmula, né? A gente tem isso aqui, ó. A diferença de potencial é igual a resistência em ohms vezes a intensidade de corrente elétrica. Tá. Tudo isso tem tabelas e tem as portas, elas já tem padrões definidos de corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho uma porta de 127 e uma de 220 volts em casa, né? E aí a gente já tem esses conhecimentos. A gente consegue, quando a gente compra pilhas, saber qual que é a diferença de potencial elétrico que a pilha
causa, né? Qual que é a intensidade da corrente elétrica da pilha, né? E assim subsequentemente. Ou consegue calcular com essa fórmula, né? A segunda lei, então. Qual que é a segunda lei? A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um material é diferente proporcional ao seu comprimento. É diretamente proporcional ao seu comprimento. Então a gente tem esse comprimento e a gente tem essa resistência. A gente tem esse comprimento aqui, ó. E a gente tem essa mais essa, né? Então isso vai dar XY de resistência. Então a gente consegue, ó, saber que resistência é proporcional ao tamanho do fio. Resistência elétrica, né? Então, resistência elétrica. Vou dar uma dica, né? O seu corpo tem uma coisa que se chama sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central é uma rede de fibras que conduzem eletricidade. Essa rede de fibras que conduz eletricidade, ela tem tamanhos e adquire potencial por investimento orgânico. Ou seja, se você lidar com muitas atividades elétricas, o seu corpo tende a investir nas fibras para alcançar capacitância de resistência à eletricidade. Ou seja, um profissional em elétrica, ou seja, alguém que mexe muito com eletricidade, ele adquire potencial. Agora, se a pessoa ela é altona, ou se ela é baixinha, ela vai ter que ficar forte e vai crescer fibra para ela aguentar a eletricidade. Agora, um altão, ele já aguenta a eletricidade por natureza de altura, né? É claro que tem outras questões a serem olhadas, como por exemplo o status físico, né? Porque existe uma razão muscular que adere e ajuda nas fibras de descarga elétrica, ou seja, no sistema nervoso central. Então a gente tem o músculo, ele ajuda a resistir à eletricidade. E isso é uma das coisas interessantes onde os médicos ou as pessoas da área da saúde ou você, sob capacitância de estudo, conseguem saber e se cuidar por sabedoria. Ou dividir sabedoria para que as outras pessoas possam ter maiores eficiências sobre os cuidados, né? E inversamente proporcional à área de secção transversal. Diretamente proporcional ao seu comprimento, inversamente proporcional à área de secção transversal. Agora, quanto maior a fibra, assim, ó, a fibra, não o músculo, né? A fibra, mais condução ela faz. Então, existe isso, né? O tamanho e o diâmetro desse fio. Esse diâmetro do fio, ele não resiste, ele é um bom condutor, ele melhora a condução. Além disso, ela depende do material do qual é constituído. E aí tem o material. Então, é tipo isso aqui, ó. Resistência. A gente tem mais para tamanho, comprimento
a gente tem menos para diâmetro e a gente tem depende do material. Porque tem materiais que são mais resistentes e tem materiais que são menos, né? Que são mais bons condutores. Vamos ver a fórmula aqui da resistência. É representado da seguinte forma, ó. Resistência em ohm é igual resistividade do condutor depende do material e de sua temperatura, medida em ohms vezes metros, que multiplica o comprimento dividido pela área de secção transversal. Milímetros ao quadrado. A gente tem esse comprimento e aí a gente tem esse diâmetro transversal. A gente tem a resistência, né, o quanto ele vai ser resistente, e essa resistividade do condutor é mais ou menos a quadra, né? É a imagem dessa quadra, causada pelo vetor que chega e pela resistência que dá, né? E aí esse vetor que para ser conduzido, a resistência ela tem que ser menor do que isso, né? Então a resistência ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Menor do que isso. Menor do que esse triângulo essa atividade. Então essa é a imagem, ó. Beijo na boca. É coisa de ohms, de estados de ohm ligados. Resistência elétrica. Então, quando te falarem que você é muito sensível ou está sensível, é porque eles estão com inveja de você. Tô brincando. É porque você tem uma resistência menor do que relativamente o sistema, a área pede. E a sistemática da área pede. Ou você tem um problema fisiológico mesmo, né? Mas geralmente é um problema de observador. Até mesmo você pode se considerar sensível, né? Super sensível. Os super sensíveis. A resistência elétrica medida sobre a grandeza ohm designa a capacidade que um condutor tem de se opor à passagem de corrente elétrica. Quer ver um grande resistente elétrica? É a questão da pessoa falar assim: você tem que obedecer sua mãe, obedece sua mãe, obedece sua mãe, obedece sua mãe. E caralho, cara, é muito difícil
ser um obediente, porque parece que quanto mais as pessoas falam para obedecer a nossa mãe, mais a nossa mãe pega a gente desprevenido e a gente fica desarranjado de querer obedecê-la, né? A gente se sente prejudicado em obedecer a nossa mãe. A gente se sente resistente a obedecer ela porque a gente fica curioso para saber o e se não. Porque esse e se não vem de todo mundo que tenta mandar na gente, que investe mandado na gente. E aí ele sai colhendo dado da gente, ó, porque eles investem, ó, investe mandado, né? E aí a gente acaba com um dado cheio de ponto de resistência, né? É mais ou menos essas questões de que eu me lembro aqui em mente, ó. Capacidade que o condutor tem de se opor à passagem de corrente elétrica, isso é resistência. Então, às vezes a gente nem é resistente a fazer as coisas, mas existe um certo trabalho em equipe que nos faz querer, nos faz ter essa curiosidade de aplicar resistência, né? E arcar com o nosso ator de resistência. Então a gente arca com a resistência que fazemos. Respondendo várias respostas, respondendo perguntas. Então, essas perguntas elas podem ser particulares ou dentre as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, você vai ser descarregado, né? Ou você vai fazendo a vontade de sua mãe e vai ser descarregado no percurso, ou você vai não fazer e vai ser descarregado pelas várias perguntas do porquê você não fez e vão colher esses dados. Em outras palavras, a função da resistência elétrica é de dificultar a passagem de corrente elétrica. Observe que a resistência de 1 ohms equivale a 1 volt por ampere. Então, quando você está doente e aí você vai lá e vai tomar uma certa injeção no bumbum. Né? Quem nunca tomou injeção no bumbum, né? E aí a moça vai vir e fala com você, ó, amolece essa bunda aí, amolece aí, não tensiona não. Por quê? Porque senão a agulha ela quebra, ó. A agulha quebra. Por que a agulha quebra? Porque a agulha é fina e ela pede, a agulha ela é assim, ó. E aí você precisa de fazer assim, ó, para que ela consiga entrar. Então a bunda precisa de estar flácida. Quando você contrai, a bunda ela fica assim, ó. E aí ela fica impenetrável pela agulha. Acaba quebrando a agulha. Então você fica resistente contra essa perfuração. Então, isso também é outra forma de ver essa resistência, né? O estado das moléculas. Por isso que os músculos eles têm esses trabalhos de fazer essas orquestrações junto com as tendências de colinergia sensitiva, né? Resistores. Os resistores são dispositivos eletrônicos cuja função é a de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio de efeito Joule. Resistores.
elétrica, movimento elétrico, em calor, energia de calor. Por meio de efeito Joule, a gente tem um efeito Joule. Dessa maneira, os resistores ôhmicos ou lineares são aqueles que obedecem à primeira lei de Ohm. A intensidade I da corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial, chamada também de voltagem. Por outro lado, os resistores não ôhmicos não obedecem à lei de Ohm. Resistores ôhmicos, eles obedecem a palavra obedecer, obedecem à lei de Ohm. A primeira lei, né? Primeira lei de Ohm. Ou seja, eles conseguem converter energia em calor. Ou lineares são aqueles que obedecem a primeira lei de Ohm. R é igual a U, resistência é igual a diferença de potencial sobre o ampere. A intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à sua diferença de potencial. Então, dado um potencial de eletricidade, ele vai fazer o calor, ele vai conseguir desescalar esse calor aqui, ó, entre essa condução, e vai haver essa conversão de eletricidade em calor. Ele vai aquecer as moléculas. E de forma proporcional. Não vai haver desperdício de energia. Agora, quando a gente não tem esse material para receber calor, o nosso objetivo não é conduzir essa operação de energia em busca de transformar em calor, fazer esses resistores. A resistência, ela não obedece isso, porque ela perde energia na forma de calor, ou seja, ela perde uma porcentagem de energia. Não obedece essa lei de Ohm. Esses são os resistores não ôhmicos. Podia ter imagens, né? Eu senti falta de imagens. E aí vai para a segunda lei, né? Resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Além disso, ela depende do material do qual é constituído. Ou seja, vai depender do material, né? Aí você pode ter uma resistência maior, uma resistência menor. Não vai ter porque quando a gente tem a conversão de energia, dado nesses resistores aqui, você tem sempre a elevação. A resistência, ela se torna contínua, só que o elemento que recebe calor, ele vai aumentando sua temperatura, e aí você consegue controlar. Quando chegar na temperatura certa, você consegue cortar a energia elétrica, como são muitas cafeteiras hoje em dia, né? Cafeteira, máquina de lavar e dentre outros, fornos, né? É isso aí, pessoal. Hoje a gente então estudou esse comportamento da condução, das leis de Ohms, e conseguiu ver a formalidade de respeitos que são padrões de organismos, principalmente porque a falta de respeito, ela gera danos, né?
Até por isso a gente tem esse dado valor de resistência e a síndrome das pessoas que não conseguiram resistir a tentações e sofreram sobre esses pecados, essas pressões de falta de resistência, né? Essas superpressões que danificam as matérias, né? As capacidades. Então tudo é possível desde que seja conciliado a partir de uma tendência de progressão, uma escada de, de treino e capacitâncias, né? Bom, é isso, pessoal. Esse é o conteúdo da física que a gente viu hoje. E a gente se vê num próximo vídeo, então. Um abraço para todos vocês e fui!